Olá pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grid Ambicioso, e esta é mais uma Grid Recipe. Peço perdão pela demora que levou para eu gravar esse vídeo aqui, né, mas coisas aconteceram e acabaram me impedindo de gravar, então eu estou trazendo agora. Esse vídeo já era para estar no canal há muito tempo, vocês podem ver pelo Grid Duels que esse deck foi feito na vigência da Evolution anterior ainda, então realmente peço desculpas por ter demorado tanto. Mas para compensar essa demora, no final do vídeo vai ter uma novidadezinha para vocês que eu espero que agrade, então vamos esperar até lá. Crystons, o deck que eu estou trazendo dessa vez é um deck de combo focado em fazer múltiplas invocações Synchro. Ele é o único deck capaz de fazer ambos Axial Synchro e Double Tuning, ou pelo menos o único arquétipo projetado para isso. Eu cheguei a brincar um pouco com esse deck um pouco antes da vigência da nova Master Rule, mas depois que as novas regras apareceram, eu pensei que esse deck estaria morto e eu não poderia mais jogar com ele. Seria muito difícil voltar a pegar esse baralho para jogar. Mas como a Konami lançou um novo link para decks de Synchro e resolveu colocar esse link nesse arquétipo, o deck voltou a ter um pouco mais de espaço para respirar, né? Crystal Needle Fiber, apesar de ser muito mais útil em outros decks de Synchro, ajuda pra caralho o deck para qual ele foi tecnicamente feito, e é para isso que eu resolvi montar esse deck aqui, para poder testar o Needle Fiber na sua residência original, digamos assim. Apesar do deck ter vários combos que podem chegar a ficar um pouco complexos, é bem simples de se utilizar. Vocês sabem que eu não sou muito bom com decks de combo, então quando eu trago um deck de combo para cá, é porque não deve ser muito difícil de pilotar ele, e eu vou explicar alguns dos combos no final do vídeo. Mas vamos começar a decklist primeiro com aquele monstro que faz o deck rodar, 3 Crystal Soul Fafnir. Se você não tiver esse monstro aqui, fica muito difícil você conseguir armar suas jogadas. Mas não é bom que você tenha ele na sua mão. A gente tem algumas cartas aqui no deck que eu vou mostrar a vocês que servem para mandar esse bicho pro cemitério. O primeiro efeito dele é, se essa carta estiver na sua mão ou no cemitério, você pode descartar uma carta Crystal, não precisa ser um monstro, exceto outra cópia dele mesmo, para invocar essa carta em posição de defesa e então destruir uma carta que você controla. Como vocês viram, o efeito precisa de um descarte como custo e pode ser ativado caso ele esteja na mão ou no cemitério. Por isso é melhor que ele esteja no cemitério, porque se ele estiver na mão você está gastando duas cartas, se ele estiver no cemitério você só está gastando uma. Quando você invoca ele com esse efeito, você destrói uma carta que você controla, como eu acabei de mencionar. E geralmente você vai destruir ele mesmo. Por quê? Por causa do segundo efeito. Se essa carta no campo for destruída por batalha ou por efeito, você pode invocar um monstro Crystal do seu deck em posição de defesa. Cada um desses efeitos só pode ser usado uma vez por turno. Então, você só pode invocá-lo uma vez por turno e você só pode flutuar uma vez por turno. Você pode invocar tanto tuners quanto não tuners, o que aumenta muito a versatilidade dessa carta. E ele é a principal forma de você colocar dois monstros no campo para que você possa fazer Needle Fiber e preparar suas jogadas para o próximo turno. Os próximos 4 Crystals, baseados nos Reis Celestiais, que são os não-tuners do arquétipo, possuem todos o mesmo efeito no campo. Você pode escolher uma carta de fase parecimento que você controla, que geralmente vai ser eles mesmos, destruir essa carta e invocar um Crystal Tuner do seu deck. Mas se você usar esse efeito pelo resto do turno, você não pode invocar monstros do seu deck, exceto monstros Synchro do tipo máquina. Geralmente você não vai usar esse efeito. Você usava ele bastante antes da nova Master Rule, mas agora é um efeito que vai quebrar suas pernas, porque se você ativar esse efeito, você não vai poder invocar o Needle Fiber. E é muito improvável que você consiga invocar o Needle Fiber e colocar esse cara, um desses quadros no campo, para poder ativar esse efeito. Então, esse primeiro efeito de você destruir eles mesmos, ou qualquer outra carta, que geralmente era eles mesmos, mas você pode destruir outras cartas. Mas esse efeito de destruir uma carta para invocar um tuner, geralmente não vai ser ativado agora nessa nova Master Rule. Mas os efeitos deles nos cemitérios ainda podem ser ativados. Todos eles têm um efeito no cemitério, ativado por banir eles mesmos. Crystal Rosinix pode banir a si mesmo para invocar um Crystal Token para o seu campo. Máquina, água, nível 1, ataque 0, defesa 0, e esse token não pode ser tributado. Seria interessante se a gente pudesse tributar esse token para invocar o Soul Fafnir, mas infelizmente não dá. Esse token pode ser usado como matéria de Synchro, mas como seus combos geralmente envolvem uma manipulação de níveis bastante precisa, é raro que você venha a utilizar ele como matéria de Synchro. Mas você pode usar ele como matéria de Link, e é aqui que esse efeito brilha mais, e eu vou mostrar mais pra frente quando eu falar dos combos desse deck. Crystal Twistburn pode banir a si mesmo para adicionar um monstro Crystal do seu deck à sua mão, exceto outra cópia do Twistburn. Essa é uma das formas que você tem de acessar o Soul Fafnir, né? Já que, por exemplo, uma das cartas que manda cartas do deck pro cemitério é o Mathematician, e o Mathematician não pode mandar monstros de nível 5 ou mais. Soul Fafnir é nível 5. Mas se você mandar o Twistburn, você pode bani-lo para adicionar o Soul Fafnir para sua mão. Então é uma busca indireta do Soul Fafnir. Crystal Smigger é o complemento. Você pode banir essa carta do cemitério para adicionar um Spell ou Trap Crystal do seu deck para sua mão. Você tem 4 traps de Crystal aqui, né? 3 cópias de uma e uma cópia de outra, então você pode acessá-las utilizando esse efeito do Smigger. E Prosioro pode ser banido do cemitério para invocar um monstro Crystal da sua mão. Você geralmente vai invocar um Tuner com esse efeito, caso você precise, mas você pode invocar qualquer um dos outros monstros, incluindo o Soul Fafnir. Boa parte das vezes você nem vai estar banindo esses monstros para ganhar o efeito deles, né? O efeito deles é legal, esses dois dão plus para você, esse daqui também dá um plus, né? Coloca um token no seu campo que você pode usar para alguma coisa. Prosioro não dá um plus, ele bota um monstro da sua mão no campo, que é o mais inútil, digamos assim, mas pode vir a calhar em alguns momentos. O que você vai querer, na verdade, é colocar esses monstros
na zona banida, né? Você vai querer que esses monstros estejam banidos para utilizar com um dos tuners, e eu vou falar dos tuners agora. Os 3 tuners possuem o mesmo efeito, mas afetando uma zona diferente. Durante a fase principal ou a fase de batalha do seu oponente, você pode ativar esse efeito deles, que vai invocar um monstro de algum lugar e imediatamente fazer uma invocação síncro com esse monstro. Christian Rion invoca um monstro banido, Christian Scyther invoca um monstro do cemitério e Christian Quan invoca um monstro da sua mão. Quan é o menos útil porque, de novo, os outros dois dão plus, né? Eles trazem um monstro que não estava no campo para o campo. Christian Quan gasta um recurso da sua mão. Por isso ele é geralmente o monstro que você vai usar para invocar um Needle Fiber. Mas os outros dois são imprescindíveis, eu uso 3 de cada um e um só do Quan. E a maioria dos combos que você vai fazer é com esses dois. Como eu acabei de falar, esses efeitos acontecem na fase principal ou fase de batalha do seu oponente. Então Christian não é um deck que faz muita coisa no seu turno. Seu turno é basicamente setup. Você vai montar um campo que possa fazer jogadas no turno do seu oponente. Os síncros que esse deck consegue fazer causam uma disrupção muito poderosa. É preciso lembrar também que as matérias de síncro não necessariamente vão para os lugares corretos. Christian Rion, depois que você utiliza esse efeito dele para fazer um síncro, as matérias são embaralhadas de volta no deck. Christian Scyther, quando você faz um síncro com o efeito dela, os monstros são banidos. Christian Quan, sim, as matérias vão para o cemitério normalmente. No entanto, isso geralmente não vai ser um problema, porque como eu vou mostrar para você nos combos mais importantes do deck, esse efeito não vai resolver 100%. Eu vou explicar o que isso significa quando eu falar dos combos. E a seguir agora os monstros feitos para você milar o seu Fafnir. Primeiro, 2 Mathematician. Eu estava usando um só, mas como o Maxi teve que sair, eu coloquei a segunda cópia. 2 Mathematician, como eu já mencionei, quando ele é invocado por invocação normal, você envia um monstro de nível 4 ou menos do seu deck para o cemitério. Quando ele for destruído em batalha, você puxa uma carta. Geralmente ele não vai ser destruído em batalha, porque você vai usar ele como matéria para fazer o Needle Fiber. Mas, como eu mencionei, ele não pode enviar o seu Fafnir, porque o seu Fafnir é nível 5. Mas, mandando o Twistburn, que é nível 3, você pode banir o Twistburn e adicionar o seu Fafnir para sua mão. Então ele te dá acesso ao seu Fafnir de maneira indireta. Seguindo 3 Genex Undyne. Genex Undyne, quando é invocado por invocação normal, te permite enviar um monstro de água do seu deck para o cemitério como custo, ou seja, mesmo que ele seja negado, você ainda vai poder conseguir mandar o seu Fafnir para o cemitério, para adicionar um Genex Controller do seu deck à sua mão. Genex Controller é o Garnet do deck, você não quer ele na sua mão, você quer que ele esteja no deck para você poder adicionar com o Genex Undyne. Devemos lembrar que o Genex Controller é um monstro normal e é um monstro regulador, então não é uma carta inútil nesse deck. Ele é inclusive parte do melhor combo desse deck, que eu vou explicar de novo no final do vídeo. E por fim, 3 Scrap Recycler, que é o mais direto de todos eles. Quando essa carta é invocada por invocação normal ou especial, você pode enviar uma máquina do seu deck para o cemitério. O segundo efeito você não pode usar esse deck, então não importa. Todos eles são nível 3 e isso daqui pode vir a calhar para fazer um dos combos com a Christian Scyther. Eu vou falar de novo sobre isso mais pra frente. Continuando com o resto dos tuners, um Steam Synchron. Essa carta é boa com Ties of the Brethren. Ties of the Brethren é uma das melhores cartas nesse deck. E, da mesma forma como os Synchrons, o efeito dele é, durante a fase principal do seu oponente, você pode, imediatamente depois que esse efeito resolver, fazer uma invocação Synchro usando essa carta que você controla e outros monstros. Você não invoca nada de lugar nenhum, mas não é necessário. Quando você ativa Ties of the Brethren, você já tem vários monstros no seu campo para poder fazer essa invocação. De novo, por ser um alvo para Ties of the Brethren, é uma carta que você não vai querer na sua mão, mas se vier na sua mão, você pode simplesmente invocar e ativar Ties, né? Então, não é tão ruim assim puxar essa carta, ao contrário do Genex Controller, que vai fazer com que suas Undynes virem cartas mortas, mas Steam Synchron é uma carta que você vai preferir que esteja no seu deck. E por fim, 2 Jet Synchrons. Jet Synchron, além de ser um tuner que pode ser ressuscitado, né? O efeito dele de descartar uma carta da sua mão para invocá-lo do cemitério, mas ele é banido quando ele deixa o campo. É útil para você colocar mais um monstro no campo, que pode ser usado ou para matéria Synchro ou para fazer a invocação do Needle Fiber. E é isso, 30 monstros, vamos para as spells. Um Reg aqui para limpar o campo do oponente. Esse deck é um deck que prefere jogar primeiro, mas caso o seu oponente pegue o primeiro turno, Reg aqui é bom para eliminar qualquer ameaça que pode ter no campo dele, para que você possa fazer seus combos de maneira mais segura. 3 Ties of the Brethren, você paga 2.000 pontos de vida e alveja o monstro de nível 4 ou menor que você controla. Pro resto do turno, depois que esse efeito resolver, você não pode fazer invocação especial e você invoca 2 monstros do seu deck com o mesmo tipo, atributo e nível daquele monstro, mas com nomes diferentes deles mesmos e daquele monstro alvejado. Você não pode atacar no turno que você ativa esse efeito, você não pode conduzir sua fase de batalha. Essa carta é boa, você geralmente vai fazer todas as suas invocações especiais antes de ativar essa carta, né, para que essa restrição de Special Summon não lhe afete. Então você vai invocar um Needle Fiber, trazer um tuner de nível 3, que vai ser ou Rion ou Steam Synchron, e ativar Ties of the Brethren para invocar ou Rion ou Steam Synchron, qualquer que seja que você não tenha invocado primeiro, junto com o Smyger ou Twistburn. Isso vai te permitir fazer várias jogadas muito poderosas no turno do seu oponente. Um Foolish Burial, mais uma carta que pode mandar o seu Fafnir para o cemitério. Caso você já tenha o seu Fafnir, você pode mandar alguma das outras cartas. Um Twin Twister para limpar back row. De novo, a gente tem um monstro aqui Synchro que lida com back row, caso o seu oponente esteja jogando um deck muito back row heavy. Então um Twin Twister só é o suficiente para garantir uma certa proteção. Traps, todas as traps aqui são do arquétipo. Uma Crystal Entry, essa carta não é muito boa porque ela depende de você ter tuners na sua mão. Quando essa carta é ativada, você pode invocar 2 Crystal Tuners.
um da sua mão e um do seu cemitério. Isso é bom para colocar mais monstros no campo, que te permite invocar Needle Fiber ou fazer mais síncros durante o turno do seu oponente. Durante o turno de qualquer jogador, exceto o turno que essa carta foi enviada ao cemitério, você pode banir essa carta do cemitério e escolher um Crystron que você controla, mandar um Crystron do seu deck pro cemitério, com um nível diferente daquele monstro no campo, e se você fizer isso, o nível daquele monstro no campo se torna o nível do monstro que você enviou. É mais uma carta que pode enviar Super Funny pro cemitério, mas não é tão fácil assim de ativar. Primeiro, para mandar ela pro cemitério, você precisaria ativá-la, e para ativar você já precisa ter um túnel no cemitério. Então, essa carta é boa em algumas situações, mas não é necessário rodar mais do que um. Talvez não seja necessário nem rodar uma cópia só, mas às vezes ela vem a calhar, então eu coloquei uma cópia só para garantir. E por fim, 3 Crystron Impact. Essa carta sim é muito mais poderosa. Você alveja um dos seus monstros Crystron banidos e invoca ele especialmente. E se você fizer isso, todos os monstros do seu oponente com a face para cima têm a defesa trocada para 0. Essa defesa para 0 pode ou não vir a calhar, porque você tem um dos síncros aqui que passa os monstros do oponente para modo de defesa, mas o que você vai querer mesmo é invocar um Crystron banido. E como eu mencionei, todos os Crystons de main deck que não são o Super Funny e não são os Tuners, banem a si mesmo do cemitério. Então trazer uma carta de volta é bom. E lembrando também que o Needle Fiber bane a si mesmo com o efeito dele. Então, apesar de eu só estar usando 2 Needle Fiber no extra deck, você tem acesso a mais Needle Fibers com essa carta. Você pode trazer eles de volta da zona banida. Não vai ter as setas apontando, né? Porque ele vai vir numa main Monster Zone, mas você vai poder usar o efeito dele de se banir mais uma vez para invocar um Tuner do seu extra deck. Falando no extra deck, já que é aqui que o verdadeiro poder do deck se inicia, vamos começar com o Boss Monster 2 Quarion Gundrax. Ele tem um design bastante curioso em que as matérias de síncro dele são o contrário do que você geralmente vê. É um não tuner e 2 ou mais tuners. Então ele é um monstro que deve ser invocado com double tuning, ou até triple ou quad tuning, né? Dependendo de quantos tuners você usar, desde que some nível 9, você pode usar quantos tuners forem necessários. Mas geralmente você vai usar apenas um tuner e 2 não tuners, que soma 3 monstros. Se essa carta for invocada por invocação síncro, você pode alvejar monstros que seu oponente controla e ou no cemitério dele, até o número de matérias síncro usadas para invocar esse carta, como eu já mencionei, geralmente são 3, bana-os. Ou seja, ele é um Trishula com esteroides. Trishula bane uma carta do campo, uma da mão e uma do cemitério. Esse monstro não pode acertar a mão, e ele alveja, ao contrário do Trishula, infelizmente, mas se o seu oponente tiver 3 monstros perigosos no campo, você pode banir os 3. Então é uma grande carta, é um grande poder de disrupção, já que você novamente vai geralmente invocar ele no turno do seu oponente. Eu vou ensinar os combos para você invocar esse monstro. Então é uma carta muito poderosa. 3.000 de ataque para um monstro que você pode invocar com tanta facilidade como esse é incrível. E além de banir as cartas no campo e no cemitério, caso o seu oponente tenha recursos no cemitério que ele vai precisar, você pode se livrar deles também. E ele ainda tem outro efeito, do mesmo jeito que o próximo símbolo que eu vou mencionar. Tá um calor dos infernos aqui, eu tive que fechar a porta, a janela e desligar o ventilador. Mas quando essa carta invocada por invocação síncro for destruída em batalha ou por efeito de carta, você pode escolher um monstro banido e invocá-lo para o seu campo, exceto ele mesmo. Quer dizer, se você tiver uma outra cópia e ela estiver banida, você pode invocar essa outra cópia, mas você não pode invocar a própria cópia que acabou de ser destruída. E, mais uma vez, uma carta que pode trazer cartas de volta das cartas banidas, né, incluindo Needle Fiber, que pode ser uma carta muito útil. E, perceba bem, ele pode trazer cartas banidas do seu oponente também. Então, você vai banir monstros do seu oponente com o efeito dele, e caso essa carta seja destruída, você pode trazer um desses monstros para o seu campo, caso seja mais útil para você do que trazer alguns dos seus. Então, Quarion Gundrax é o grande boss do deck. E o segundo grande boss do deck, que ao contrário de ser invocado por Double Tuning e invocado por Axel Synchro, é um Crystron Phoenixion. Um Tuner Synchro, mais um ou mais não Tuner Synchro. Então você vai precisar fazer algumas invocações a mais para poder invocar esse monstro aqui. Mas é tão fácil quanto invocar o Quarion Gundrax. Eu vou mostrar isso também mais pra frente. Eu só uso uma cópia porque geralmente você vai preferir lidar com monstros do que lidar com back row. Poucos decks hoje em dia usam back row. Mas caso você encontre algum que use back row, né, os Magicians, por exemplo, é um deck que usa bastante carta na back row, inclusive as próprias zonas de pêndulo, né? Você pode invocar o Fênix para derrotar esses decks. Quando essa carta é invocada por invocação síncro, você pode banir todas as spells e traps que seu oponente controla e no cemitério. Então aqui não é alveje 3 não. Tudo é banido. Todas as spells e traps deles no campo e no cemitério são banidos. E se essa carta invocada por invocação síncro for destruída em batalha por efeito de carta, você pode escolher um outro monstro no cemitério e invocá-lo por invocação especial. Você não pode invocar um monstro no cemitério do seu oponente dessa vez, infelizmente, mas você pode invocar qualquer monstro de volta do seu cemitério, incluindo um Quarion Gundrax que talvez já esteja lá, por exemplo. Então, Phoenixion, 2.800 de ataque também é um ataque muito forte, nível 9, assim como o Quarion Gundrax. Então, os combos que você pode fazer podem resultar tanto em um quanto no outro, depende apenas de certas etapas que você vai pular ou executar nos combos, como eu vou explicar logo em breve. Então, esses dois monstros são muito poderosos, e já que a gente está falando de monstros 5 de nível 9, eu não poderia deixar de incluir um Trishula Dragon of the Ice Barrier. Como eu mencionei, o Quarion Gundrax é o Trishula com esteroides,
asteroides, mas o Trishula tem aquela pequena vantagem de não avejar e de se livrar de uma carta da mão do seu oponente também. Então, Trishula é uma carta muito poderosa, não teve proibido por 500 anos, por motivo nenhum. E agora que ele tá de volta, a gente pode usar ele aqui. Inclusive, o combo mais poderoso desse deck, que eu também vou mencionar no final do vídeo, consegue colocar Quarion Gandrax e Trishula no campo no mesmo turno. Então, fiquem ligados que eu vou explicar como isso funciona. O resto do extra deck são peças de combo. Esses 4 monstros, né, 2 cópias do Quarion Gandrax, são os seus bosses, e o resto são peças de combo que você vai manipular com o efeito dos seus tuners e com o efeito do Needle Fiber. Um Samurai Destroyer, porque ele é uma máquina de nível 7. Geralmente você não vai invocar ele, a menos que você esteja precisando para invocar o Crystal Phoenixion, mas é importante ter uma máquina de nível 7 no seu extra deck como alvo para você poder ativar o efeito do Realm. Da mesma forma, um Crystal Matrix. Nível 5, um tuner mais um ou mais não tuner. Quando essa carta é invocada para invocação Synchro, você pode colocar todos os monstros invocados para invocação especial do seu oponente em posição de defesa. É para isso que serve aquela mudança de pra 0 da Crystal Entry, né? A Trap, que ela, quando ela invoca um monstro banido da Crystal Impact. Ele invoca o monstro banido e muda a defesa dos monstros do seu oponente para 0. E você pode usar o Crystal Matrix para colocar esses monstros em modo de defesa. Se essa carta invocada por invocação Synchro for destruída em batalha por efeito, você pode escolher um Crystal no seu cemitério, exceto o monstro Synchro, e invocá-lo com invocação especial. Não é um efeito tão poderoso quanto o dos bosses, né? Mas ele também flutua. Então é interessante você manter isso em mente. Apesar de que, da mesma forma, a maioria desses outros não tuners aqui geralmente não vão ser invocados, a menos que você esteja usando eles como peça de combo para fazer o Phoenix. Um High Speed Droid Chambara, mais um monstro de tipo máquina de nível 5. E esse aqui é uma ferramenta de OTK, né? Essa carta pode atacar 2 vezes a cada fase de batalha, e no começo da fase da etapa de dano em que essa carta ataca, ela ganha mais 200 de ataque. Então 2000, primeiro ataque 2.200, segundo ataque 2.400, próximo ataque 2.600, mais um ataque 2.800. Ele vai ficando mais forte cada vez que ele batalha. Um Axial Synchron, mais uma máquina de nível 5, mas ele tem a diferença dele ser um tuner, e ele é mais uma das razões para eu estar usando o Jet Synchron aqui, porque o efeito dele é de você mandar um monstro Synchron do seu deck pro cemitério para aumentar ou diminuir o nível dele mesmo pelo nível do monstro enviado. Modulação de níveis é sempre muito útil para um deck de Synchro. Você mandar o Axial Synchro pro cemitério para poder diminuir o nível dele para 4 é uma boa jogada, e da mesma forma como os outros tuners desse deck, ele pode fazer Synchro durante o turno do oponente, né? Só que lembre que, ao contrário dos Crystals, que podem fazer Synchro na fase de batalha, os Synchrons só podem fazer Synchro no turno do oponente durante a main phase, durante a fase principal. Às vezes eu me esqueço disso, deixo meu oponente entrar na fase de batalha, vou tentar fazer o combo e o combo não funciona porque eu esqueço que, ao contrário dos Crystals, os Synchros não fazem Synchro durante a fase de batalha. Então lembre bem disso. Os próximos 2 tuners são os que você mais vai ver, porque é basicamente obrigatório você poder invocar eles para você poder invocar o Quarion Gandrax ou o Phoenixion. Então, um Crystal Conduct é um tuner de nível 4, tipo máquina, um tuner mais um tuner. Geralmente isso não importa, porque você vai invocar ele e o próximo, né, o Fórmula Synchron, com o efeito do Needle Fiber. Mas, durante a fase principal ou fase de batalha do seu oponente, você pode fazer uma invocação Synchro usando essa carta e outros monstros que você controla. Se essa carta invocada por invocação Synchro for destruída, você pode escolher um Crystal no seu cemitério, exceto um Synchro, e invocá-lo. Mesmo efeito de flutuação do Crystal Matrix. Esse efeito, mais uma vez, provavelmente não vai acontecer, porque assim que esse monstro entrar no campo, você vai usar ele para fazer uma invocação Synchro. Então, nível 4 é um efeito bom para você poder combar, da mesma forma como o nível 2 do Fórmula Synchro. Quando essa carta for invocada por invocação Synchro, você pode puxar uma carta. Isso é um saco, porque esse efeito é opcional, e sendo opcional, ele pode perder o timing. E se você estiver tentando invocar o Quarion Gandrax, geralmente ele vai perder o timing. Então, infelizmente, esse é um problema que a gente pode... Não necessariamente você não está perdendo nada, né? Mas você está deixando de ganhar uma carta caso você precise usar o Fórmula Synchron e não o Crystal Conduct. Mas ele também tem o mesmo efeito do Axial Synchron durante a fase principal do oponente, e você pode fazer uma invocação Synchro usando essa carta e outros monstros que você controla. Então, esses são os monstros Synchro do deck. A maioria deles são peças de combo para você poder invocar Quarion Gandrax ou o Phoenix. Passando para os monstros Link, eu uso 2 Crystal Needle Fiber. Não uso 3 por falta de espaço, mas como eu mencionei, Crystal Impact pode reviver ele de volta da zona banida, então não é tão difícil assim você conseguir acesso a mais do que 2 Needle Fibers. Geralmente 2 é o suficiente para você poder derrotar o seu oponente, especialmente se você estiver fazendo Quarion Gandrax, porque você vai estar banindo os recursos dele, eventualmente seu oponente vai ficar sem carta para jogar e você vai poder matar ele facilmente. Link 2, 2 monstros incluindo ao menos um tuner. Não precisa ser tuner Crystal, não precisa ser um tuner e um não tuner, se você tiver 2 tuners também dá para fazer ele. Então é uma carta extremamente fácil
fácil de invocar. Quando essa carta for invocada por invocação Link, você pode invocar um Tuner de nível 3 ou menos do seu deck, mas ele não pode ativar os efeitos dele nesse turno. Todos os monstros Tuner aqui são nível 3 ou menos, e não importa que eles não podem ativar esse efeito no mesmo turno, porque os efeitos dele ativam no turno do oponente. Então, essa é uma restrição que não afeta absolutamente nada esse deck. E durante a fase principal ou a fase de batalha do seu oponente, você pode banir essa carta e invocar um Tuner Synchro diretamente do seu deck adicional. Isso é considerado uma invocação 5, ou seja, Fórmula 5, se você não estiver invocando ele em uma Chain Link maior do que 2, vai poder puxar uma carta. Você só pode usar cada efeito de Crystal Needle Fiber uma vez por turno. Essa carta libera 2 zonas e isso é imprescindível para você poder invocar o Crimson Phoenix. Mas essas zonas na verdade são um problema caso você esteja tentando invocar o Quarion Gandrax, mas é um problema que a gente já pode lidar facilmente com ele, simplesmente ativando esse efeito como Chain Link 2. Eu vou explicar isso em breve. Por fim, uma Link Spider, que é o monstro que você vai invocar com o token da Crystal Rosinix. O efeito dele, uma vez por turno, você pode invocar um monstro normal do nível 4 ou menos da sua mão para a zona para a qual essa carta aponta. A gente tem um monstro normal nesse deck, que é o Genex Controller, e essa carta faz parte de um combo com o Genex Undyne e Crystal Rosinix, que eu vou mencionar agora. Então, vamos agora para a parte dos combos. Eu vou explicar 3 combos desse deck que servem como um exemplo do que esse deck pode fazer. São apenas exemplos, você vai ver como esse deck é versátil a partir desses combos agora. Então, esse é o primeiro combo que eu quero mostrar e ele só precisa de 2 cartas. Um monstro que consiga milar o Sulfafnir e qualquer outra carta Crystal. Pode ser literalmente qualquer carta Crystal. E o Scrap Recycler que eu estou usando aqui pode ser ele, Mathematician, que eu já expliquei como você faz para acessar o Sulfafnir com ele, ou Genex Undyne. Eu estou usando o Scrap Recycler aqui. Você vai primeiramente invocar o Scrap Recycler e milar o Sulfafnir. Ativar o efeito do Sulfafnir, descartando qualquer carta Crystal que você tenha na sua mão para invocar o Sulfafnir. Quando o Sulfafnir é invocado, ele destrói a si mesmo e invoca um Crystal no seu deck. Você vai invocar um Tuner, como eu disse que o Quan é o menos útil, eu geralmente uso ele. Então, com o Quan e o Recycler, você vai fazer a invocação Link do Needle Fiber. Agora você vai prestar atenção. Como nós temos um monstro de nível 7, não Tuner, e um monstro de nível 3, os combos aqui vão ter que utilizar o seu Tuner de nível 2, que no caso é a Crystal C3, que eu coloquei aqui para impedir que o oponente faça jogadas com Grinder Golem, né? É sempre bom você tentar impedir ele de resolver o Grinder Golem. Mas agora nós temos o nível 2 aqui e a gente encerra o turno dessa forma. Agora que é o turno do meu oponente, nós podemos ver que ele vai setar 3 cartas. Ou seja, ele está prontinho para receber o meu Crystal Phoenix. Como é que nós fazemos isso? Ativamos o efeito da Citri, que ela vai invocar um não-tuner do cemitério. Então ela invoca o nível 3 Scrap Recycler e faz um tuner de nível 5 como Crystal Ametrix. Agora, o Needle Fiber vai ativar o seu efeito, banindo-se para invocar um Crystal de nível 4, Crystal Quandax. E agora nós temos um tuner Synchro e um não tuner Synchro, somando nível 9. A gente pode usar esses dois para fazer Crystal Phoenix e banir toda a backroll do oponente. Esse mesmo combo também poderia resultar no Crystal Quarion Gandrax. E eu vou mostrar agora um segundo combo que também pode resultar tanto em Phoenix quanto em Quarion Gandrax, mas eu vou mostrar como fazer o Quarion Gandrax, porque tem uma pequena traiçoeiragem que a gente faz para poder invocar ele. Esse segundo combo que eu estou mostrando agora com 3 cartas é um combo que você pode fazer caso o Sulfafnir esteja na sua mão. Como eu falei, é melhor que você possa fazer com o Sulfafnir no cemitério, né? Como eu mencionei, o combo anterior só precisava de 2 cartas, esse aqui precisa de 3. Mas também é muito fácil fazer isso. Você só precisa de um Crystal Sulfafnir, qualquer carta Crystal na sua mão e literalmente qualquer outro monstro do deck. Pode ser Tuner, pode ser não Tuner, dependendo do que seja, você vai invocar uma coisa diferente com o Sulfafnir, mas é muito simples. Sulfafnir, qualquer carta Crystal que não seja outro Sulfafnir e qualquer outro monstro do deck que não seja um Sulfafnir também. Se você puxar 3 Sulfafnir, você tá lascado. Mas é muito simples de fazer esse combo também. Você vai ativar o efeito do Sulfafnir, descartando a carta Crystal que você tem na sua mão, e então o Sulfafnir é invocado e destruído. Como eu tenho já um Tuner na minha mão, eu não preciso invocar um Tuner com o efeito do Sulfafnir. Então eu invoquei um Smiger aqui. Então eu posso invocar o Tuner que eu tenho na minha mão e invocar um Needle Fiber. Se eu tivesse um não Tuner na minha mão, eu teria invocado um Tuner. Mas, como eu já tenho a combinação perfeita, eu posso usar esses dois monstros para invocar um Needle Fiber. Needle Fiber agora vai trazer um Crystal Rion, que é para eu mostrar como é que funciona agora com o efeito dele. Você pode ver que eu tinha um Rosinix na minha mão, que eu descartei com o Sulfafnir. Caso eu não tivesse um Rosinix na minha mão, tivesse outra carta, eu poderia ter invocado o Smiger. Eu poderia, ao invés de ter invocado o Smiger, invocado o Rosinix. Por que é importante que eu tenha o Rosinix? Porque agora eu vou banir o Rosinix, quer dizer, banir o Smiger para pegar uma trap, banir o Rosinix para invocar um token. Eu não quero nada com esse token. Eu coloquei ele aqui de novo para impedir caso meu oponente use Grinder Golem. Tem uma interrupçãozinha aí. Mas o que eu quero mesmo é ter esse Rosinix banido aqui. Porque para eu poder utilizar com o efeito do Crystal Rion. Então meu oponente vai puxar. Ele vai fazer suas jogadinhas, colocar seus monstros no campo. Pei, colocou mais um monstrinho. Pei, mais um monstro. E agora o que é que a gente faz? Nós temos monstros aqui prontinhos para serem banidos.
nós vamos ativar o efeito do Crystal Rion para invocar o Rosinix e fazer um Synchro de nível 7. É por isso que é importante você ter um Synchro de nível 7 no seu extra deck. Caso eu não tivesse o Samurai Destroyer aqui, eu não poderia ativar esse efeito. Mas eu não vou deixar esse efeito resolver. O que eu faço? Eu ativo em Chain o efeito do Crystal Needle Fiber para invocar o Fórmula Synchron. O que aconteceu agora? A zona extra está ocupada e eu não tenho zonas apontando para baixo. Eu não tenho zonas linkadas. Ou seja, o Crystal Rion vai invocar o Rosinix e eu não posso fazer um Synchro de nível 7, porque eu não tenho uma zona para invocar. Então, essa é a malandragem que você precisa fazer caso você queira invocar o Quarion Gundrax. Perceba que eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 níveis, incluindo 2 Tuners. Então agora eu posso usar o efeito do Fórmula Synchron para invocar o Quarion Gundrax e banir 3 monstros do meu oponente. Esse mesmo combo pode ser usado para invocar o Rosinix, o Phoenix, mas para fazer isso você deixa o efeito do Tuner resolver. Caso você queira invocar o Phoenix, deixe o efeito do Tuner resolver e depois ative o Needle Fiber para invocar o Tuner e fazer o Synchro. Caso você queira invocar o Quarion Gundrax, não deixe o efeito do Tuner resolver, bana em Chain para invocar o Tuner, clogar a sua zona extra e permitir que você possa invocar o monstro sem fazer o Synchro e você ter matéria o suficiente para invocar o Quarion Gundrax. Aliás, esse token que eu mencionei agora, que eu falei que não serve para nada, só para impedir Grinder Golem, ele serve sim, porque esse combo para invocar o Quarion Gundrax não pode ser realizado normalmente caso o seu oponente tenha um monstro na outra Extra Monster Zone apontando para cima, como o Decode Talker, ou Firewall Dragon, ou Saryuja Skeldred, porque você, mesmo banindo o seu Needle Fiber daqui, vai ter ainda uma zona da qual você pode invocar um monstro do deck adicional e você vai ser obrigado a fazer um Synchro naquela zona. Então o token aqui garante que a sua zona não esteja vaga e você possa impedir a invocação do Synchro, banindo o Needle Fiber no tempo adequado. Por fim, esse é um combo de 2 cartas e este é o combo mais poderoso do deck. Genex Undyne mais Stars of the Brethren. Isso aqui consegue fazer um Quarion Gundrax e um Trishula no mesmo turno. Isso aqui vai poder banir 6 cartas do oponente, não é? Vamos ver como é que esse combo é feito. Você vai invocar o Undyne, mandar Rosinix para o cemitério e não Superfinir e adicionar o Genex Undyne para sua mão, Genex Controller para sua mão. Você vai então banir Rosinix para invocar o token e usar o token para fazer Link Spider. Tokens contam como monstros normais, você pode usar para fazer Link Spider. Ativa o efeito de Link Spider para invocar o controller da sua mão e você usa Link Spider e o controller para fazer o Needle Fiber. Já que ele não precisa de nenhuma carta Crystal, você pode fazer utilizando essas 2 cartas. Needle Fiber vai trazer um Tuner de nível 3, um Tuner de nível 3 que pode ser Rion ou Steam Synchron, e então você ativa Ties of the Brethren, alvejando aquele Tuner de nível 3 para invocar um não Tuner e um Steam Synchron do seu deck. Você agora está com o campo perfeito, passa para o seu oponente. Seu oponente vai fazer as jogadinhas dele e agora você vai poder interrompê-lo com os efeitos dos seus tuners. Veja bem que agora o campo dele está cheinho de cartas para a gente invocar, para a gente banir. Ele tem cartas na mão, ele tem cartas no campo, ele tem cartas no cemitério, está prontinho para você acabar com a vida dele agora. Você vai então ativar primeiro o efeito do Crystal Rion para você invocar a Crystal Rosinix que está banida para fazer um Synchro de nível 7. De novo, o Synchro de nível 7 está aqui para ser invocado, mas você não vai deixar que esse Synchro seja invocado. Como? Banindo o Needle Fiber? Não. Você vai ativar o efeito do Steam Synchron para sincronizar esses 3 monstros que você usou, o Ties of the Brethren, para invocar o Quarion Gundrax. E agora que o Quarion Gundrax foi invocado, ele pode banir as cartas do oponente e como o Rion saiu do campo, a Rosinix é invocada e você não faz mais nenhum outro Synchro. Agora que o Quarion Gundrax está no campo, ele pode banir os 3 monstros do oponente e agora sim você ativa o Needle Fiber para invocar o Fórmula Synchron e agora você tem 4, 7, 9. Você pode usar esses 3 monstros para invocar Trishula e banir mais 3 cartas do oponente. Essa é a disrupção perfeita. Esse é o combo mais poderoso que esse deck pode realizar. Quarion Gundrax para banir 3 monstros no campo ou no cemitério, mais Trishula para você poder banir uma carta da mão, uma carta do campo e uma carta do cemitério sem alvejar. O Quarion Gundrax alveja, o Trishula não. Disrupção muito poderosa com apenas 2 cartas. E esse foi o deck. Crystals são um deck bastante interessante, é um deck de combo, é um deck que pode levar um pouco de tempo para você masterizar ele, para você poder jogar com todo o potencial dele. Mais uma vez que você consegue, é muito da hora você conseguir invocar esses monstros no turno do seu oponente e acabar com a vida dele sem que ele perceba o que está acontecendo. A maioria das vezes o oponente só vai ficar olhando você, o que é que está acontecendo enquanto você faz um bocado de invocação síncrona no turno dele. Geralmente o oponente não vê o que está acontecendo, porque Crystal é um deck que não é meta, então pouca gente sabe o que ele faz. Então é muito simples, muito legal você poder pegar o oponente de surpresa dessa forma. Como eu mencionei, eu tenho um anúncio para fazer que talvez agrade a vocês. Eu criei um grupo do Discord para esse canal. Eu criei um servidor, um canal do Discord para o canal do Grid. Então o link vai estar aqui na descrição. Vocês podem acessar, entrem no canal do Discord para poderem interagir um pouco mais comigo e entre vocês também, né? Eu quero tentar fazer com que a interação entre nós
aconteça um pouco mais e fazer com que isso meio que compense esses períodos de tempo em que eu fico longe do canal, né? Porque eu geralmente estou sempre online, então falar comigo através do Discord vai ser muito mais fácil do que vocês virem nos comentários dos meus vídeos para falar de um negócio do tipo, faz mais vídeo de Cavaleiros, faz mais vídeo disso ou daquilo, não sei o que. Quando sai vídeo disso ou daquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É mais fácil vocês falarem comigo pelo Discord, então o link vai estar na descrição, cliquem, entre no servidor e eu vou estar esperando por vocês lá, né? E eu espero que isso possa melhorar um pouco a minha relação com vocês, né? Eu faço isso daqui para me divertir. A única razão para qual eu tenho esse canal ainda é porque eu me divirto e eu quero divertir vocês. E além de poder melhorar um pouco essa comunicação, né, tem certos eventos que eu gostaria de fazer aqui no canal que vai ser mais fácil combinar com vocês a partir do servidor do Discord. Então, espero vocês por lá. Eu vou tentar não demorar muito o próximo deck. Também já tá com o Grid Duos pronto, eu só preciso arrumar mais um tempo para gravar a receita de novo. E deve acontecer muito em breve, né? Eu não vou demorar dessa vez não. Eu prometo que dessa vez eu não vou demorar. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Espero vocês no servidor do Discord e Done and